que era difícil a polícia capturar, pegar Lampião e seus cangaceiros. Tem algumas vertentes aí que apontam as dificuldades. Uma eram as estradas, outras a região pouco povoada e enorme, outra poucos soldados. E Lampião pairava pelo ar como um fantasma. Ninguém sabia onde é que Lampião estava, onde ele poderia aparecer. No ano de 1929, ele tinha atacado um povoado de Pedra Branca, em Juazeiro, às margens do Rio São Francisco. E depois passou por alguns locais de Sergipe, locais esses que ele ainda não tinha visitado. Depois voltou, atacou Canindé. Depois de Canindé, foi assistir uma missa com os seus cangaceiros. Já pensou, Lampião assistindo uma missa? Como é que não era isso? Todos armados, sentados e o padre lá fazendo a pregação. Foi lá em Poço Redondo, assistir uma missa. Eu fico a imaginar. Não era nada bom para o padre, não, mas fazer o quê? Coisas do sertão. Depois dessa missa, ele passou em uma fazenda. E lá conversando, essa fazenda, se não me engano, em Sergipe. E lá conversando, ele desejou conhecer Aracaju. Aí o pessoal disse: eles não vão aceitar. Lá, se você for, o bicho vai pegar. Lampião ficou furioso, mas fazer o quê? Atacar, ir visitar Sergipe, isso estava fora do contexto. Lá não seria nada fácil para ele. Como não foi em Mossoró, Lampião então seguiu visitando, extorquindo comunidades, passou em Pinhão, furtou, roubou, maltratou o povo. E a polícia se via na dificuldade de encontrar o rastro de Lampião. Era um fantasma. Estava aqui, quando pensava que não, estava ali. De cavalo a cavalo, eles costumavam aí andar 70, 80 quilômetros por dia. Isso dificultava bastante. Teve um caso, pessoal, alguns presos fugiram de uma cadeia e as autoridades mandaram 9 soldados, um cabo e 8 soldados. O cabo comandando essa guarnição para ir atrás desses homens, que, segundo eles, esses cabras iriam se juntar a Lampião. E assim eles foram, saíram de Bonfim e foram. O cabo mais 4 ficaram em brejões, descansando. E aí chega Lampião e seus homens. Do nada, era tipo uns fantasmas. Ao chegar, pegaram os 5. Mataram todos. Lampião deu cabo do cabo. Deu um tiro no ouvido. Para você ver como era difícil capturar Lampião. Ninguém sabia onde é que ele estava. Do nada ele chegava e o terror era grande. As comunidades todas da região onde Lampião atuava ficavam com medo. Qualquer momento ele podia chegar às 6 horas da manhã, de tarde, de noite. Ele não tinha horário. E quando chegava, se o pessoal não fizesse o que ele queria, o bicho pegava. E as informações chegavam para as autoridades, eram muitas. Qualquer bando que aparecesse aí de homens armados, as pessoas já falavam que era Lampião, já teria aquele corre-corre. E as informações que chegavam eram muitas. E o pouco contingente, era cerca de 100 homens, se dividiam em 4, 3, 5 grupos para perseguir vários pontos onde supostamente Lampião estava. Então, para Lampião, isso aí era um fator muito confortável. Lampião sempre escolhia seus locais para atacar a polícia, tinha sempre uns confrontos e ia se dando bem nesse período de 1929 aqui na Bahia. Os ataques que tinha geralmente eram alguns tiroteios e Lampião fugia e continuava com essa vida nômade, de lugar para lugar, de vez em quando ele
repartia seus bandos, dificultando sempre a sua perseguição. E as autoridades ficavam a ver navios, sem saber o que fazer direito para exterminar o cangaço da Bahia. Era difícil, sem falar no medo das pessoas em darem informações. Muitos davam informações falsas. Lampião ia para o sul, eles diziam que ia para o norte, com medo de retaliação. Se Lampião soubesse que você tinha dado informação, ele lhe juraria, e cedo ou tarde ele colocaria a mão em você, e sua morte seria uma morte bem dolorosa. Que o homem era muito vingativo. E foi assim que se seguiu muitos e muitos anos a polícia tentando capturar Lampião e Lampião fugindo astutamente. Vamos contar histórias do sertão sobre Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Histórias de cangaceiros.